Se a pessoa está confortável, mas que tem uma alimentação saudável, então é isso. O formato do corpo não determina a nossa saúde. Esse é um papo sem restrições. A forma da gente se comunicar, da gente se relacionar com as pessoas, está totalmente ligada à alimentação. A gente se encontra para ir num bar, para comer, para comemorar coisas boas da vida, né? Então a alimentação une as pessoas, ela faz parte da nossa rotina. Ela é muito mais do que nutrir o nosso corpo. É assim, a gente precisa da alimentação para tudo nessa vida. Todos os grupos de alimentos, na verdade, a gente precisa consumir, porque o nosso corpo precisa de proteínas, de carboidratos, de gorduras, inclusive. E isso faz parte da nossa sobrevivência. Mas alguns alimentos se tornaram os grandes salvadores da pátria por conta de algum anúncio ou algum famoso que passou a publicar a respeito. E assim, tem sim algumas vantagens de determinados alimentos. Por exemplo, o óleo de coco. Ele é uma gordura que faz bem para o nosso corpo, porém ele não é o que vai mudar a nossa rotina, não é o que vai me fazer emagrecer por conta da ingestão dele diária. Por exemplo, a gente consegue ingerir outras fontes de gordura no abacate, no azeite de oliva. Não adianta também você gastar, por exemplo, num potinho de óleo de coco, sendo que você pode comprar um abacate, R$3 o quilo, e você pode fazer uma vitamina, eu tenho certeza que vai ser muito mais gostoso. Então, assim, você vai adquirir gordura boa da mesma forma. Então, não precisa ser exatamente, nossa, tem que ser o óleo de coco. Não é assim que funciona. Temos substituições para determinados alimentos e que podem ser inseridos todos os dias nas nossas refeições e nos tornar mais saudáveis. Vamos citar também o exemplo do goji berry. Os chá verdes são alimentos, sim, com alguma propriedade nutricional, porém, eles não são aquilo que vai nortear toda a minha refeição. E outra coisa, as verduras, legumes, vegetais, esse tipo de alimento, eles nos trazem, além de energia, nos trazem nutrientes, vitaminas, minerais que fazem parte do nosso funcionamento normal do organismo. O cérebro, por exemplo, ele funciona exclusivamente de glicose. E o que é glicose? É massa, é pão, que mais? Mandioca, batata, enfim. Essa série de alimentos é carboidrato e ele só funciona com esse tipo de substrato de energia. Quando você não consome esse tipo de energia, o principal sintoma é vertigem, tontura. Então, assim, nosso corpo, em média, gasta em torno de 1.100 a 1.700 calorias apenas para sobreviver. Inclusive, se você faz uma refeição, além de você estar nutrindo o seu corpo, você está fazendo com que seu coração bata de forma correta, ou sua pupila dilata, sua circulação funcione, porque o cérebro também pensa para ele se manter vivo. Então, assim, acaba que ele vai ter que usar outra energia de outro lugar ou outro órgão para poder se manter de pé, porque senão você vai dar um desmaio, alguma coisa assim. Por exemplo, o caso de um jejum intermitente. Não que isso seja totalmente ruim, mas um jejum intermitente de 12 horas sem consumo de nada. O seu corpo precisa de um mínimo para sobrevivência. Nesse período, ele vai pensar assim, eu preciso dar um jeito de arrumar a minha energia aqui. Então, ele vai pegar um pedacinho do seu osso, um pouquinho de sangue, alguma coisa ele vai usar para se manter vivo, porque a gente é uma eterna combustão de energia. Ele precisa disso para poder se manter vivo. Então, não adianta eu me restringir aqui. Não, você vai comer 500 calorias só. E aí, o seu corpo vai pensar assim, ela vai comer só isso? Então, eu vou arrumar um depósito de gordura para eu poder arrumar onde eu tenho a minha fonte de energia, porque senão eu vou falir. O meu conceito, particularmente, é que assim, não somos proibidos de nenhum alimento. A gente é permitido tudo. Só que a gente precisa saber quantificar isso. A gente não pode se restringir, porque cada indivíduo tem sua necessidade. Então assim, eu não posso padronizar uma dieta que serve para mim, que possa servir para a família inteira. Cada indivíduo, ele é único. Então cada um tem a sua necessidade básica, mesmo de sobrevivência. Então eu não posso tornar padrão nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de dieta. Nem sempre você fazer uma dieta de 1.000 calorias é o que vai emagrecer. Caso a pessoa queira também, né? Porque às vezes a sua necessidade é 1.500.
Então, você precisa de pelo menos 1.500 para poder manter-se vivo e que tenha equilíbrio. Porque o nosso dia é assim, ele tem carboidrato, ele tem gordura, ele tem proteína. Então, nós precisamos de todos esses nutrientes em todas as fases da nossa vida, porque você precisa agregar outros alimentos que fazem parte da nossa rotina. Não adianta também ser 1.500 calorias só de açúcar. Então tem que ser 1.500 calorias fracionadas em carboidratos, proteínas, gorduras, minerais, nutrientes como vitaminas, para poder manter a saúde. Em relação a isso, outro alimento que se tornou modinha foi o ovo, né? Qualquer pessoa desse mundo fitness está totalmente voltado para o alimento milagroso. O ovo tem suas vantagens, ele tem seus benefícios. Sim, um alimento que é rico em proteína, tem vitamina E, ele tem esses benefícios, porém, todos os alimentos usados ou consumidos em excesso podem nos trazer malefícios à vida. Essa quantidade, a longo prazo, pode prejudicar não só o seu pâncreas, mas o seu sistema imune, prejudicar a sua circulação. Então, assim, o excesso de alimento em constância, ele pode ser prejudicial à saúde, sim. A gente não pode exclusivamente colocar um alimento lá no alto e pronto, é esse e ele é o top. Porque precisa de outros componentes, outros alimentos, para que também você tenha harmonia dentro da sua refeição. Então, assim, para você saber quanto você precisa para se manter vivo, para fazer uma atividade física, para não errar na quantidade de alimento, de calorias por dia, o nutricionista existe para poder te direcionar quanto à sua refeição. Nenhuma pessoa, nenhum profissional tem autorização de prescrever dietas a não ser o nutricionista. Ele vai saber direitinho, vai calcular a sua dieta conforme a sua necessidade. Porque assim, como eu já havia dito, cada indivíduo tem a sua particularidade. Então, existem diversos fatores que podem alterar a sua quantidade calórica diária. Então, procure um nutricionista, ele vai calcular o que você precisa para sobreviver, se você tem alguma doença, porque nenhum outro profissional pode fazer esse tipo de prescrição. Por exemplo, eu vou na academia, eu chego lá, os caras estão falando, não, batata doce, que não sei o quê. Não, você come isso aqui, toma glutamina. E vai prescrevendo suplemento que a pessoa às vezes não precisa. Glutamina, whey protein, eles prescrevem e não tem nenhum pudor. E alguns, a longo prazo, se você tomar, pode ser que ataque o fígado, rim, e isso pode ser um prejuízo para a saúde no futuro. Aí fala assim, não, eu acho que isso aqui para funcionar eu vou colocar 2 doses. E na verdade, a gente aproveita 20 gramas de proteína por cada refeição que a gente faz. Se você come 22, essas 2 gramas a mais, o corpo vai jogar fora. Então assim, eles têm uma rasa informação sobre os benefícios, porque eles estão interessados só no benefício. Mas a consequência disso no futuro, né? A pessoa não está sabendo. Por exemplo, os próprios shakes, ou algum chá, ou algum lanche saudável, às vezes só disfarçado de saudável. A gente também não pode entrar dentro da caixinha e falar assim, não, pronto, agora eu só vou viver de salada e ovo e é isso aí. A gente consegue fazer um balanço. Quando, por exemplo, eu saio com os amigos, vou beber, vou comer alguma coisa que seja aparentemente calórica, porque nem sempre. Às vezes a gente tá ali olhando o prato e fala, nossa, 1.000 calorias. Eu vou ter que parar de comer o dia inteiro para poder comer na churrascaria, por exemplo, né? Você fica com aquela consciência pesada. Ah, eu comi um sanduíche, tinha cheddar, bacon, etc. Mas o benefício daquele sanduíche é o prazer de estar com as pessoas, porque a vida é sociável, a gente precisa fazer amigos, encontrar com as pessoas, porque eu acho que muito mais do que o valor nutricional daquele hambúrguer que a gente compartilhou com um amigo, é a presença dele, é estar com as pessoas, para que a gente consiga se socializar também. Então, assim, o alimento, a gente estava falando sobre os shakes, ele tem os seus benefícios, mas eu acredito que o arroz com feijão e carne é muito mais, né? E pode ser que muitas vezes o arroz com feijão e carne é bem mais gostoso do que o próprio shake. Então, assim, priorize alimentos, coma comida de verdade, mas não se preocupe tanto, isso aqui tem 1.000 calorias. Se tiver com uma pessoa agradável, se você tiver com seus amigos, compartilha desse momento, o outro dia a gente vê. A gente tem que ter um pouco de consciência.
Não é só viver de salada. Precisa ter um equilíbrio quando você, por exemplo, sai hoje num rodízio. Amanhã eu vou fazer uma refeição mais balanceada, a fim de beneficiar você, não se prejudicar, não se punir, porque, nossa, tem que ficar o resto do dia sem comer, ou tem que passar a salada. Não é isso. Se equilibrar, entender que você precisa de determinados alimentos, você precisa saber que você tem um limite também, porque o benefício é muito maior quando a gente vê o alimento como o prazer que ele nos traz. Isso vai ativando coisas no nosso cérebro que do prazer mesmo, da gente ter aquele momento. Por exemplo, eu mesmo sou apaixonada por café. Minha mãe não mora aqui. Eu, quando tô com uma xícara de café, aí eu lembro do cheiro do café da minha mãe. E aquilo traz uma memória, sabe? Nossa, que coisa boa que eu tomava café com a minha mãe. Então, ele tem muito mais benefício da lembrança dele do que, nossa, tomei 500 gramas de cafeína por dia. Tô nem aí. Eu gosto mesmo de trazer isso à memória. É muito bom lembrar assim de um momento feliz que aquele alimento me trouxe. Não é muito a minha área, mas eu acho que envolve um pouco de psicológico quando a gente se relaciona com a comida, né? Então, a gente consegue despertar alguns sensores no nosso cérebro que faz com que a gente perceba que o alimento é gostoso, que ele tem uma textura legal. Então, às vezes a gente vai e fica comendo num telefone, não tem aquele prazer de falar assim, nossa, senti o sabor. Então, assim, parece que ficou tão monótono, né? Comer porque preciso, senão eu vou cair. Acaba que as responsabilidades do dia, durante o dia inteiro, a gente perde esse momento de afinidade, eu e a comida aqui, porque a gente precisa, né? O prazer de sentir o cheiro, de estar com uma pessoa, ou às vezes sozinho também. É questão de equilíbrio mesmo. Quando você vê um cappuccino, por exemplo, você tá ali enxergando não sei quantos gramas de carboidrato, não sei quantos gramas de gordura, e, enfim, aquilo vai criando um monstro, entendeu? Vê o alimento somente como um vilão naquele momento, sendo que ele é só um cappuccino. Às vezes se torna um tabu por conta do alimento que a gente vai escolher para se alimentar naquele momento. Não está baseado só nisso a alimentação. Além de nutrir, traz felicidade, traz prazer. Existe uma linha de pesquisa que fala que o nosso corpo tem uma memória. Assim, você não tem muita variação de peso entre 1 e 2 anos se sua alimentação é da mesma forma. Então, assim, a gente tem uma memória do peso. Então, acaba que a pessoa não é maior. Nem sempre não é porque ela come horrores. É porque o meu corpo já está adaptado àquilo. A questão do peso, do corpo, vai muito além do que só se ingere. Às vezes é um padrão, uma genética que facilita, mas ela não tem que se privar de nada. Ela é permitida tudo desde que com consciência, com equilíbrio e com saúde. Vai do psicológico, né? E outros fatores também que podem influenciar nisso. Eu gosto muito de falar sobre a alimentação porque o alimento, tanto para o adulto quanto para a criança, ele precisa ser de forma nutritiva e prazerosa. Tem alguns pais que não se preocupam tanto com as refeições dos filhos, não trazem para eles esse momento de prazer que a comida nos oferece, né? Infelizmente, eu já vejo criança pegando o telefone, jogando e tá aqui comendo. A criança não tem, assim, uma linha de pensar assim, não, esse momento aqui é para refeição. Vamos sentar na mesa, se você tem um filho, ou um pai, uma mãe, ou mora com o marido, esposa, ficar junto, trocar uma ideia, né? Tanto que é mais gostoso do que ficar em telefone. Às vezes tá resolvendo coisa de trabalho. Nossa, me pego de vez em quando, sabe? Pegando o telefone, que toca mensagem, às vezes uma urgência, precisa atender. Mas às vezes você fala assim, não, esse momento a urgência não é prioridade. Assim, a prioridade a gente às vezes tem que ser a gente. Se for com a comida ou não, ou um cuidado que a gente se dá, né? Tem que ser primeiro a gente. Eu, particularmente, gosto de apreciar a natureza, respirar um ar puro. Aqui em Uberlândia tem o Parque do Sabiá, né? Então, assim, é um lugar que faz uma caminhada e você ainda esparece, né? Respira um ar diferente. Então, a gente precisa dar um escape. Eu acho que é mais autocuidado do que o benefício da atividade física. Eu gastei 200 calorias caminhando. Na verdade, o nosso dia já é uma atividade física. A gente anda, sobe escada, desce, vai no mercado, já gasta umas caloriazinhas. Então, assim, a gente precisa sim da atividade física,
Porém, não quer dizer que eu tenho que tirar aqui um período longo para ficar 5, 7 vezes por semana dentro da academia, 2 horas por dia. Mas as calorias que a gente ouvir uma música que a gente gosta, ou andar 30 minutos ali, eu acho que é importante também. Porque o mundo hoje está todo em volta de tecnologia, né? Acaba que reflete também totalmente na nossa saúde. Sou a Aline Borges, nutricionista de produção e nutricionista clínica também, formada desde 2016. Cuido da alimentação das pessoas, faço atendimento em casa, sou nutricionista home care, sou apaixonada em cuidar da alimentação das pessoas e transmitir um pouco do que o alimento é, além de calorias, além de nutrientes.